Fala galera, olha só, vamos lá para a resolução de mais uma prova da Unicamp, né? A prova de 2020. Aqui tinha uma questão 48 que estava lá no meio das questões assim gerais que a Unicamp coloca no início da prova. E é uma questão, pessoal, que se você às vezes num primeiro momento pode achar, falar, pô, nossa, troço confuso, não sei o quê, mas se você tivesse a cabeça fria e lesse a questão ali com calma, sem estresse, você vê que a questão não tinha nada demais, tá bem? Então ele fala assim: as caldeiras são utilizadas para alimentar máquinas nos mais diversos processos industriais, para esterilização de equipamentos e instrumentos em hospitais, hotéis, lavanderias, entre outros usos. A temperatura elevada da água da caldeira mantém compostos solubilizados na água de alimentação, que tendem a se depositar na superfície de troca térmica da caldeira. Então, repara, esses compostos, eles vão se depositar, olha bem aonde, hein? Na superfície de troca térmica da caldeira. Esses depósitos ou incrustações diminuem a eficiência do equipamento e, além de aumentar o consumo de combustível, podem ainda resultar em explosões. A tabela e a figura a seguir apresentam, respectivamente, informações sobre alguns tipos de incrustações em caldeiras e a relação entre as espessuras de incrustação e o consumo de combustível para uma eficiência constante. Beleza? Bom, então está aqui a nossa tabela. Repara que a tabela está dizendo que se a incrustação tiver uma base sílica, base de sílica, vai ter uma condutividade térmica. Se tiver uma base de carbonato, vai ter outra condutividade térmica, e se tiver uma base de sulfato, terá uma outra condutividade térmica, tá? E aí, ó, é importante que deixar claro, esses depósitos vão diminuir a eficiência do equipamento, tá? E por último, informações sobre as incrustações em caldeiras e a relação entre a espessura de incrustação e o consumo de combustível para uma eficiência constante. Então, pensa assim, ó, eu tenho que aquecer e para aquecer eu tenho que queimar um combustível. Esse combustível vai gerar, a queima do combustível gera calor e esse calor tem que se propagar para o local certo. Tanto que ele fala aqui, superfície de troca térmica da caldeira, tá bem? Então, vamos lá ver como é que nós vamos responder essa bendita dessa questão. Vamos lá, olha só. O que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer é simples. Se eu tiver uma incrustação de baixa condutividade, se o material for de baixa condutividade, se o material tiver uma menor condutividade, o que vai acontecer? A troca de calor dentro da caldeira vai ser mais lenta. Lembra que a incrustação se deposita no local da troca. Então, se deposita ali uma coisa de baixa condutividade, a troca de calor vai ser mais lenta. E aí, automaticamente, o que acontece? Aumenta o consumo de combustível. O que demorava 10 minutos para aquecer vai demorar 20 minutos para aquecer. Então, eu vou ter um aumento no consumo de combustível para conseguir aquele mesmo aquecimento naquele determinado tempo. Beleza? Então, o que acontece? Considerando as informações, a quarta marca curvas A e B podem representar, respectivamente, a informação sobre qual. Então, olha bem o que ele está dizendo. Que a substância A, ela vai ter aqui, para uma mesma espessura, a substância A vai ter maior consumo de combustível e a B vai ter menor consumo de combustível. Então, pensa comigo, menor condutividade, a troca de calor é mais lenta, aumenta o consumo. Quem é que está consumindo mais? É A. E A tem uma menor condutividade. Então, gente, obrigatoriamente o A tinha que ser uma condutividade menor do que B. Então, por exemplo, o A pode ser a base de sílica e o B pode ser a base de carbonato. Ou o A pode ser a base de carbonato e o B pode ser a base de sulfato, tá bem? O que interessa é a curva de cima tem que ter uma condutividade menor do que a de baixo. Automaticamente
né? A sílica seria não necessariamente a sílica, mas se você prestar atenção, tem sílica, né? E não tem nenhuma, por exemplo, aqui tem na letra D começando com carbonato, mas aí se fosse carbonato, aqui tinha que ser sulfato, e não é, né? Então ficamos aí com a alternativa da letra C, sílica e carbonato. Por quê? Porque a sílica tem uma condutividade menor, vai promover o maior consumo de combustível, e aí com o maior consumo é o ar. Beleza, galera? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.